Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog Cozinha. Hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre organização alimentar. Por onde começar? Eu sei que muita gente tem interesse nesse tema, mas às vezes fica um pouco perdido na hora de saber por onde começar. Só de imaginar em preparar refeições em grande quantidade já se sente cansado ou às vezes não sabe exatamente como se organizar para fazer essa programação. E hoje eu vou bater um papo bem sincero com vocês, esclarecendo dúvidas e vou trazer muitas dicas, principalmente para você que está começando agora a se organizar na cozinha. Então fica aqui comigo, já chega dando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Oi pessoal, tô invadindo aqui um pouco o vídeo de cardápio semanal para falar para vocês uma novidade que eu recebi aqui em casa. Eu ia falar, mas eu resolvi mostrar porque, gente, olha que maravilhoso. Chegou finalmente os mix de temperos que eu falei para vocês, ficaram prontos. E tem de tudo, gente. Vou começar mostrando um a um, mas antes, deixa eu falar para vocês. Olha só, comprei esses potinhos aqui na Shopee, porque eu já estava esperando chegar esse. Assim que ficasse pronto, eu já vou passar pra cá junto com vocês. Ai, que graça, não vai ficar a coisa mais linda, gente. Fala sério. Mas primeiro, deixa eu mostrar pra vocês os temperos que a gente tem aqui. Olha só, esse tempero aqui, ele é tempero para carne vermelha. Ele é completo. E o melhor, né, gente? Livre de industrializado, totalmente natural, zero sódio. Aqui eu tenho lemon pepper. Gente, esse lemon pepper é natural, não tem glutamato, tá bom? Fiquem sossegados. E zero sódio. Aqui eu tenho tempero para salada, gente, é um tempero bem completo também, para molho de salada. Não tem sal, não tem nada de aditivos químicos e ele é super natural e bem completo assim para uma salada, para um molho de salada, então maravilhoso. Esse daqui, gente, ai, é um dos meus prediletos, que é para batata, sabe, para fazer batata no forno? Mas também serve muito bem para caldo, eu acho que fica muito gostoso no caldo também. Eu gosto bastante, nas próximas preparações eu vou ir usando e mostrando para vocês. Próximo, o que mais? Ai, tanta coisa, ai meu Deus, alho granulado, meu Deus, olha isso, gente. Geralmente a gente compra eles e às vezes vem muito torrado, esse daqui tá no ponto certo. Eles não estão nem com validades ainda, porque essa é uma amostra que eu recebi para aprovação. Então, provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já vai ter aqui no link, né, na descrição. Dá uma olhadinha, porque já tem na descrição aqui o link com todos os produtos já prontos na Shopee. E você consegue comprar com frete grátis, tá bom? Tá um precinho também muito acessível lá, tá, gente? Ó, tempero para pão de mel. Ai, meu Deus do céu! Amo! Sabe aquele cheirinho? Gente, pra quem nunca fez nenhuma preparação de pão de mel, eu tô pra falar pra vocês que não é só misturar a farinha e o chocolate, tá? Você precisa de um mix de especiarias. E esse mix aqui, ele tá bem completo também. É cravo, canela em pó, tem mais algumas coisas que você não encontra facilmente na casa de produtos naturais. Na cidade, assim, é muito difícil de encontrar. Então aqui já tem um mix completo na proporção certa para você usar uma colher de sopa na sua receita e ficar com a casa cheia de cheiro de pão de mel, sabe? Voltando aqui, o que mais que eu tenho aqui? Tenho, esse daqui é para hambúrguer de frango. Esse tempero, gente, ele é maravilhoso. Simplesmente uma delícia, gente, vale a pena experimentar. Mas eu vou usando nas preparações para vocês e mostrando como que eu vou fazer uso no dia a dia. Esse daqui é para frango. Olha só, então tem tempero para frango, tem para hambúrguer de frango e tem também, cadê você? Aqui, frango assado. Ou seja, você pode comprar 3 kg de filé de frango e você vai ter muitas preparações com temperos diferentes para fazer. E aí não vai ficar tudo com o mesmo gosto, certo? Vai ter uma boa variação. Olha só, esse aqui é o tempero para arroz, arroz à grega, né? Ele tem cenoura granulada, ele é bem completo. E deixa o arroz amarelinho, sabe? Totalmente natural, tá, gente? Hambúrguer de carne. Hambúrguer de carne não é o mesmo tempero que carne vermelha, tá? Você pode perceber que tem uma leve diferença aqui. E o aroma, o sabor é totalmente diferente. O mix é um mix diferente mesmo. Tempero para sopa, gente. Ai, que delícia. Agora chegando o friozinho. Eu estou esperando ansiosamente por um friozinho, gente. E olha que graça que ficou esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uma toalha de mesa verde desse jeito assim. Olha só. Não ficou uma graça? Fala sério.
tempero para feijão, gente. Esse é um mix bem completão de tempero para feijão. E olha só. Gente, vamos colocar tudo nos potinhos? Vamos? Vou mostrar pra vocês. Ah, então, vocês me perguntavam como que fazia pra deixar o feijão vermelhinho, né? E, ó, esse tempero aqui é um mix, né? Um dos mix que eu uso no feijão pra deixar ele com caldo bem vermelhinho e aquele aroma maravilhoso. Enquanto a gente organiza aqui, deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo, por que que eu decidi colocar esses temperos no meio do vídeo de cardápio semanal. Pessoal, eu sempre falo pra vocês como variar o cardápio com as receitas que você já sabe, com as proteínas que você tem em casa, ou às vezes comprar um tipo de proteína e fazer de formas diferentes para facilitar aí o seu preparo da refeição para a semana. Aí tivemos o cuidado de colocar um preço super acessível na nossa loja da Shopee e por lá você compra com frete grátis se você tiver o cupom de desconto. Eu espero de verdade que esse tempero ajude você aí a facilitar a preparação. Não adianta ter praticidade se a comida não for gostosa. É isso, pessoal. Conto muito com o apoio de vocês. Agora eu vou deixar vocês com um vídeo bem completo sobre como se programar para preparar as refeições da semana. Sei que às vezes na internet, quando a gente começa a procurar vídeos, a gente acha muita coisa na internet e às vezes pode se sentir um pouco perdido. Aconteceu comigo também. Eu sei que a gente encontra também muito na internet preparação de marmitas, que normalmente é para uma ou duas pessoas. Aqui no meu canal eu gosto de compartilhar dicas práticas para você organizar a alimentação não só para você, mas para sua família na sua casa. Pré-preparos para adiantar processos aí na hora de preparar uma janta para 3, 4, 5 pessoas ou mais. Para adiantar processos no final de semana, né? A comida do final de semana que geralmente tem mais pessoas, ou até mesmo para você que é sozinho também. Muitas dicas assim para você evitar o desperdício. A primeira dica que eu quero dar para vocês é para vocês não se comparar com as coisas que a gente assiste na internet. Hoje eu vou resumir isso para vocês. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás, eu não sei aonde exatamente, eu não me recordo, mas a frase dizia assim: quando você vê uma pessoa fazendo algo que parece muito fácil, é porque a pessoa faz aquilo muito bem. E existem dois motivos para isso. Aqui eu já recebi alguns comentários das pessoas falando que parece muito fácil o que eu faço e que elas têm dificuldade, que é muito difícil. Gente, não é que eu faça muito bem, é porque eu faço muito. E aí eu peguei um ritmo, já me adaptei, eu já faço isso há muitos anos. Então, para mim, ocorre de uma forma natural, mas é assim para todo mundo, existe um processo. E o segundo motivo é que a gente não precisa se comparar, cada pessoa tem um ritmo mesmo. É normal que eu faça uma preparação mais rápida e você talvez faça de uma forma mais lenta. É normal que eu demore 2 horas para fazer uma preparação da comida da semana toda para uma família e você leve 5 horas, ou eu leve 4 horas e você assim 2 horas. É perfeitamente normal, nós somos seres humanos diferentes, temos ritmos diferentes, rotinas diferentes, entendeu? E varia muito se você tá cansado, se você não tá cansada. Então é por isso que eu não gosto de colocar muitos horários nos meus vídeos. Eu falo bem pouco sobre isso. Então não se preocupe, não se compare por esses dois motivos. E as dicas de hoje não é sobre como fazer arroz, feijão, brócolis e frango para a semana toda. Eu quero falar sobre como montar um cardápio variado com as coisas que você tem, da forma que você sabe fazer. Lembrando que todas essas dicas que eu tô passando para vocês aqui são com base na minha experiência, no tempo que eu já tenho de preparação. E são dicas assim muito boas que me ajudaram a não desistir da organização alimentar, porque parece ser muito cansativo, uma coisa que você faz por muito tempo. E não, não é, pode ser uma coisa prática, leve e pode te trazer muitos benefícios, como ganhar tempo de qualidade. Se estiver começando agora, a dica que eu dou para você é que você já compre alguns legumes pré-cortados ou pelo menos lavados. Tá começando agora, vou preparar comida para a semana, já compro algumas folhas já lavadas, já compro alguns legumes picados, evita um pouco de trabalho, vai evitar de você se perder na hora de preparar as refeições. Ou você pode fazer isso com um pouco de antecedência. A minha dica é para você que não pretende pagar mais caro no mercado para as coisas que já vem picada, é você comprar
lavar todos os legumes, separar toda a carne, já deixar picada, já deixar temperado e faz a sua mise en place, né? Que é a preparação de todos os ingredientes. E só depois você começa a fazer a comida e já deixa porcionado o que vai no forno, o que vai no fogão e o que vai esperar um pouquinho para liberar o fogo ali para você fazer. Então eu tenho a sensação que quando eu compro já cortado no mercado, eles duram um pouco menos do que duraria se eu cortasse em casa. Não sei, é só a minha opinião. Pode ser que aconteça só comigo. Comenta aqui pra mim o que você acha sobre isso. Nunca se esqueça de fazer uma lista antes. Pega uma caneta e um papel e anota. Se for melhor para você no celular, pode ser no celular também. Faz uma anotação das refeições que você vai preparar. Quantas pessoas moram na sua casa? Um exemplo, 4 pessoas. E quantas refeições você precisa por semana? Ah, eu almoço fora, então em casa é só a janta. Então você quer fazer de segunda a sexta ou você quer preparar para o final de semana? Então são 5 refeições que você vai preparar. Vai incluir o final de semana, você põe mais 2 separadas que você pode fazer um pouco diferente, um pouco mais caprichada, porque vai ser para o final de semana. Então você vai precisar de 7 refeições para 4 pessoas. Você pode reaproveitar, comprar uma carne moída e usar de 3 formas diferentes para variar. Isso vai facilitar muito o seu preparo. Na hora de comprar os legumes, os vegetais, você precisa ser muito realista quanto ao que realmente a sua família consome. Aquilo que os seus filhos comem, aquilo que você gosta, aquilo que o seu esposo ou sua esposa realmente come e a quantidade, porque às vezes a gente tem uma expectativa muito alta daquilo que a gente quer entregar na nossa casa e não é assim que funciona, né? Na hora de montar o cardápio, quando for ao mercado, não se esqueça de pensar nas preparações que vai ser mais prático para você. Eu sempre falo aqui sobre mudar cardápio e escolher receitas diferentes, mas isso é quando você já pegou o hábito de fazer e tem experiência e está preparado para ingressar nesse universo de preparações mais a fundo. Mas se você estiver começando, eu recomendo que você comece por aquilo que você já sabe ou que você tenha uma noção básica de que você dá conta de fazer. Por exemplo, estou começando agora, eu tenho o hábito de fazer carne moída com abobrinha, frango na panela de pressão com batata, uma torta de frango, frango empanado, frango já temperado para colocar na fritadeira. Então procure receitas que você tem certeza que você vai dar conta de fazer. E aí, com o tempo, conforme for passando as semanas, as quinzenas, né? Dependendo da forma como você escolher fazer esse plano alimentar, você vai alterando essas receitas. E existem 4 formas de você fazer isso. A primeira delas é você fazer por semana. A cada semana você escolhe as refeições que vai adiantar e você pode fazer isso no domingo ou na segunda-feira de manhã. Se for melhor para você não estragar o seu final de semana cozinhando, você pode fazer isso. Ou você pode fazer à noite, ou na segunda-feira, ou no domingo à noite também. A outra forma de fazer isso é você fazer por quinzena, né? Você pode preparar um plano alimentar para 15 dias que você vai ficar um pouco mais sossegada, porém, você vai passar um pouco mais de tempo na cozinha na hora de fazer essas preparações. Ou você pode fazer também por mês. É um pouco mais trabalhoso, mas se você já tiver ali um pouco mais de experiência, estiver muito animado para fazer isso, eu super recomendo. Você vai passar um mês de tranquilidade. Essa dica não vale para legumes frescos, como abobrinha, chuchu, batata já cortada. Só vale para alimentos que realmente você pretende congelar, pronto ou pré-pronto. Outra forma também é que você não precisa fazer as refeições prontas ou pré-prontas. Você pode simplesmente adiantar as coisas e guardarem os legumes cortados, as folhas lavadas, as frutas lavadas e ter um cardápio para seguir. Isso já vai te poupar um cansaço mental muito grande. Então, se você ainda não está pronto para fazer essa organização alimentar e deixar comidas pré-prontas ou prontas, né? No caso, se você não está pronto para perder um tempo do seu dia da semana na cozinha, esteja pronto para pelo menos programar essas preparações. Assim vai te poupar um cansaço mental. Na hora de escolher que legumes comprar, quanto comprar, eu recomendo que você compre. Para 5 dias você compre 2 tipos de legumes diferentes, 3 tipos de frutas diferentes, para você intercalando aí durante esses 5 dias. Se for para 7 dias, você compra
3 tipos de frutas diferentes e 3 tipos de legumes diferentes para você estar intercalando. Lembrando que diferente não significa uma grande quantidade, e sim que seja de uma forma variada, para você intercalar entre um dia e outro. Mas se for melhor para você, você pode optar aí pelo que tiver na promoção na semana. Então você pode deixar esse espaço na sua programação em aberto. E aí quando você for no mercado, você opta lá pelo que está mais barato. Então você já sabe que vai comprar 3 quilos de fruta e 3 quilos de legumes para 7 dias da semana. Então, chegando no mercado, você já olha as frutas que estão mais baratas e já pega 1 quilo de cada. Os legumes que já estão na promoção e pega 1 quilo de cada. Assim você consegue economizar e comer assim alimentos de uma forma mais variada. Tá tudo bem se você escolher um abacaxi enlatado, um pêssego enlatado, no lugar de dessas frutas frescas, né? Com medo da perda. Às vezes a gente tem uma expectativa de que a nossa criança que a gente tem em casa coma determinado tipo de fruta e a gente não tem certeza. Então, para não errar e não ter desperdício, você pode escolher 2 tipos de frutas e um enlatado. Escolher a proteína, a regra não muda. Para 7 dias da semana, 3 ou 4 proteínas diferentes. 3 proteínas para 7 variedades de receitas. Então, assim, facilita um pouco a sua vida do que você pegar muita coisa diferente e ter que fazer vários tipos de preparações. Sendo que você pode comprar 3 quilos de carne moída e fazer almôndegas, fazer hambúrguer, fazer com legumes na panela. Ou você pode fazer um rocambole de carne com outras coisas e aí, ao invés de preparar essas refeições com o mesmo tempero, você pode ir variando o tempero. Então, além de variar a receita, você varia também o sabor daquela receita. Ou você pode simplesmente comprar essas proteínas, deixar porcionado, temperado, congelar ou guardar na geladeira por até 5 dias. Se você não for preparar na hora, faça da forma que for melhor para você, desde que você tenha uma preparação. Isso vai te poupar tempo e vai te poupar um cansaço mental muito grande. Na hora de preparar a refeição para a semana, existem 2 regras muito importantes para você seguir. A primeira é que, se você for congelar, você precisa se atentar na hora de comprar proteínas ou carnes que não estejam congeladas. Por exemplo, se você for no mercado de atacado, você vai achar facilmente a granel congelado. Isso pode ser um problema se você pretende já fazer um congelamento. Então, sempre opte por comprar a carne no açougue, direto no açougue, de uma forma que esteja fresca, para você poder fazer esse congelamento. A segunda é que se você for preparar para a semana, não tem problema. Passei no mercado de atacado e vi lá um preço muito bacana do frango. Você pode comprar o frango e deixar até 5 dias ele temperado na sua geladeira para você ir usando durante a semana. Então aí tá tudo certo você comprar ele congelado. Não tem problema, não vai estragar no prazo de 5 dias. Para você dar aquele adianto naqueles lanches rápidos, é que você tenham coisas práticas. Eu sempre ensino aqui para vocês muffin, waffles, patê congelado, o que mais que eu ensino mesmo? Bolo congelado, porque é rápido, muito prático, eu não preciso estar batendo ovo ali na hora, preparando, e não preciso também só comer pão com manteiga toda vez, porque são coisas que você prepara em segundos. Por exemplo, o bolo, o pão, o waffles, os muffins que você pode congelar, se você deixar em temperatura ambiente. Por exemplo, cheguei do trabalho cansada, vou tomar um café da tarde, eu posso simplesmente tirar da geladeira, colocar em cima da mesa em um prato e tomar meu banho e descansar um pouco, daqui uns 30 minutinhos, vai estar praticamente descongelado. Ou eu posso mandar direto pro micro-ondas e descongelar e aí colocar na mesa. Eu vou ter uma refeição muito bacana, né? Porque um muffin, um bolo, um pão com patê é muito gostoso de se comer num lanche. Ainda falando sobre os lanches, uma dica que eu dou pra vocês que funciona muito bem aqui em casa é que sim, tenha frutas cortadas na geladeira. Isso evita de você estar comendo muito carboidrato no decorrer da semana. Pão, bolo, patê, tudo uma delícia, mas se bobear você está comendo só massa. E isso não agrega muito em questão de nutrientes. Então, por mais que aquele muffin tenha cenoura, aquele outro muffin tenha espinafre, eu recomendo que você tenha, assim, frutas cortadas. É muito bom ter um prato completo e colorido até nas refeições de lanche. Tem aí mamão, banana não.
Banana não deixa cortada. Você pode até deixar a banana cortada, se você espremer o limão, ela não fica preta, mas eu particularmente não gosto do sabor da banana com o limão, mas isso é um gosto muito pessoal, vai de cada um. Então, tem aí mamão, laranja. A laranja ela não amarga se você deixar ela cortada, tá bom? Às vezes a gente tem preguiça de comer laranja porque tem preguiça de descascar. Então já deixa cortada na geladeira porque faz muito bem pra saúde. Até o bagaço da laranja eu deixo e aqui todo mundo come. A outra dica muito bacana que eu dou pra vocês é adicionar algum tipo de gordura pra cozinhar. Eu sei que muita gente não pode e que tem pessoas também que estão no processo de reeducação alimentar e acredita fielmente que tem que tirar todo tipo de gordura. Eu, particularmente, não acredito nisso. A gordura é o que dá o sabor na comida, por isso eu uso manteiga, azeite. Você precisa levar em conta que às vezes você vai usar meia colher de manteiga para refogar ali a cebola, que vai preparar 2 ou 3 xícaras de arroz para uma família. Então a quantidade de gordura que você vai ingerir é muito baixa. Em compensação, talvez você consiga manter uma alimentação mais saudável por mais tempo, comendo comida com sabor e não aquela comida xoxa, seca, sem sabor nenhum. E aqui em casa em relação a isso, levando em conta que eu procuro ter um equilíbrio. E é isso, pessoal. Essa foi só algumas das dicas que eu separei para vocês. Essa é a parte 1 do vídeo, ainda vai sair a parte 2, então já deixa muito like para a parte 2 desse vídeo. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Deixa aqui pra mim as dúvidas, a opinião de vocês sobre essa preparação. Aproveite, bota a sua experiência aqui no comentário, todo mundo gosta de ler e ver como tá funcionando para cada um, tá bom? Curte o vídeo e não esquece de compartilhar com quem você acha que vai gostar dessas dicas. Pessoal, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.